Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Alguém aí já ouviu a voz de Deus? Como que a gente pode ouvir a voz de Deus? E outra coisa, a Bíblia, ela é a palavra de Deus mesmo? Ela é confiável? Como que a gente pode ouvir a voz de Deus através da Bíblia? É que você tá falando assim com muito ar. É porque as pessoas prestam atenção. Fica até o final desse vídeo e descubra. E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é Deus fala por meio da Bíblia? Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, assista aos outros vídeos que a gente já colocou no canal, que estão muito interessantes, estão muito legais. Já deixa o seu like aqui, porque às vezes você sai para fazer outra coisa, você acaba esquecendo, e isso ajuda muito. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos, alguma dúvida que você tem, alguma sugestão que você tenha, uma mensagem legal mesmo, a gente lê todos os comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Agora a gente tem um Instagram só dos seguidores para você poder ir lá e conversar com a gente faz enquete, a gente faz pergunta, a gente pede sugestão lá, então... E quando tem vídeo novo a gente avisa lá também, então assim, a gente tá bastante tempo lá. Compartilhe os nossos vídeos para quem você conhece, como diz o Eduardo, para quem você não conhece também, porque isso edifica a vida das pessoas. A gente está aqui para trazer a palavra de uma forma simples e leve, para todo mundo entender e para que você possa compartilhar com todo mundo, beleza? Muita gente se pergunta se a Bíblia é confiável, porque ela foi escrita há muito tempo, por muita gente, ela foi escrita por homens. O Novo Testamento, ele não foi passado oralmente, ninguém estava lá ditando e alguém escrevendo, não. Ele foi escrito por testemunhas oculares, ou seja, elas viram o que aconteceram, elas estavam com Jesus, ou era contemporâneo dele, elas viveram com ele ali, viram o que ele fazia. Esse é o primeiro ponto dele ser confiável. Tá, mas ele é muito antigo. Os manuscritos os mais próximos que tem dos originais, eles datam de 25 anos, ou seja, os manuscritos eles já estavam sendo feitos enquanto a história estava acontecendo. Então é muito confiável por conta disso. A Bíblia ela tem autoridade histórica pelos manuscritos ser tão recentes com relação ao tempo que estava acontecendo a história e por ter tem muito manuscrito, são mais de 5.000 manuscritos que contam a mesma história. Quando a gente fala que a Bíblia é inerrante, a gente está falando dos originais, aqueles que foram escritos em aramaico, em hebraico, no grego. Esses são inerrantes. A gente não está falando das traduções que vieram posteriormente. Às vezes a gente vai ver algum significado de alguma palavra que está escrita na Bíblia, de algum texto, de alguma palavra, de alguma parte, de alguma expressão. As traduções, às vezes, elas não conseguem captar a essência real da palavra que foi escrita nessas outras traduções. Por mais que as traduções elas não consigam, às vezes, captar a profundidade daquela palavra, daquela expressão que os originais eles têm, elas não interferem no real sentido, na essência que a Bíblia traz. Todas as traduções que você pegar, ela ainda vai te trazer a história de Jesus, ela vai te trazer como ele morreu por você e como ele te ama. Todas as outras questões, elas vão estar na Bíblia, assim como estão nos originais. Tá, mas a Bíblia é muito antiga, ela não entende mais o que a gente está passando hoje, ela culturalmente falando. Tá, tudo bem. Algumas culturas que existiam naquela época, elas nem existem mais até nos lugares que foram contada essa história. Só que os mesmos problemas que a espécie humana, que os humanos, eles tinham há 2.000 anos atrás, as mesmas questões são as mesmas que nós temos hoje. E é as mesmas que provavelmente a gente vai continuar tendo daqui a 2.000 anos. Se a gente ainda estiver aqui. Da onde a gente veio? Pra onde eu vou? O que acontece depois da morte? Existe um ser superior? Como que ele é? Como que eu tenho que viver pra realmente ser uma pessoa boa? Fazer o bem pros outros? A Bíblia ela foi escrita por humanos, mas ela foi inspirada por um Deus eterno. Então é essa eternidade que dá autoridade para a Bíblia. Porque ele sabe o que acontece, ele sabe o que acontecia há 2.000 anos atrás, desde a criação do mundo, e sabe o que vai acontecer no final. Por isso que a Bíblia ela tem autoridade tanto histórica quanto para ser a palavra de Deus.
A Bíblia, ela não é científica. Ah, mas na Bíblia tá falando que o sol parou, sendo que a gente sabe que não tem como o sol parar. Tá, beleza, mas a gente hoje vive numa era científica e a gente ainda fala, o sol nasceu, o sol se pôs, o sol está quente. Então, a Bíblia ela é feita de uma perspectiva humana. E assim como a gente fala hoje de algumas coisas naturais na perspectiva humana, naquele tempo também se falava. Mas é engraçado que naquele tempo a ciência ela não era tão evoluída quanto ela é hoje, mas fala na Bíblia de muitas coisas que só veio descobrir há poucos anos atrás, como sobre a Terra ser redonda, que são inúmeras estrelas, que não dá para se contar as estrelas. Como é que eles sabiam disso se eles não tinham telescópios, não podiam sair e enviar sondas aí para fora do planeta? E muita coisa ainda ela tá escrita na Bíblia, coisa que a gente descobriu recentemente. Tá bom, Karina, e daí? Pra que você tá falando tudo isso? A nossa aula de hoje é baseada em um versículo, na verdade 2. Eu vou ler para vocês. Tá lá em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Quem disse isso? Deus disse para Josué isso. Mas imagina a responsabilidade de Josué. Ele ia ficar no lugar de Moisés. De Moisés. E o que Moisés deu para ele? Josué, ele ia guiar um povo, conquistar a terra, direcionar o povo e dar suporte espiritual para todo aquele povo. Gente, era muita gente, muita gente. Moisés deu o que para ele? Deu uma espada? Não, não deu. Ele deu um mapa das melhores rotas para poder conquistar as cidades? Não, ele não deu. O que ele deu? Ele deu um livro. Um livro. O que Josué ia fazer com um livro? Mas Moisés sabia das coisas. Não foi à toa que ele foi escolhido por Deus. Não foi à toa que ele conseguiu passar por tudo que ele passou e levar o povo até a porta lá da Terra Prometida. E não era qualquer livro, não era qualquer coisa que Moisés deu para Josué. Foi o livro da lei, a lei do Senhor, que o Senhor passou pessoalmente para Moisés. Não foi em carne e osso. Moisés passou esse livro, que era o livro da lei, que o Senhor tinha passado para ele, porque esse era o foco. Sabe o que ele quis dizer para Josué com tudo isso? Que você precisa de mais força de caráter para você conseguir seguir a Bíblia e as leis fielmente do que para você ganhar uma guerra. Moisés mostrou isso para Josué, para todo o povo, durante toda a caminhada no deserto. E depois Deus veio e reforçou, e ele disse isso. Moisés mostrou e Deus veio e disse para Josué o que ele devia fazer para ele se dar bem. E o que era? Está lá escrito no versículo que a gente acabou de ler, lá no versículo 8. Que é para estudar esse livro dia e noite, que você vai viver bem, que vai dar tudo certo para você. Mas não é simplesmente ler a Bíblia, é meditar. O que é meditar? A gente sempre escuta, leia e medite na Bíblia, não só leia. Mas o que é meditar? Eu procurei no dicionário o que é meditar. Meditar significa estudar o pensamento, pensar sobre, preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente. Isso é meditar. Não é você simplesmente ler, mas você parar para pensar o que quer dizer aquilo, o que isso tem a ver com a minha vida. Em comparação a isso, o que eu posso fazer para melhorar e me tornar mais parecido com essas pessoas que foram segundo o coração de Deus, que foram amigas de Deus, que seguiram ali a palavra dele e conseguiram fazer feitos grandiosos. Um pessoal de uma igreja, eu vou tentar achar o vídeo e deixar na descrição aqui para vocês poderem ver mais detalhadamente. Mas eles fizeram um estudo. Qual era o impacto da Bíblia na vida das pessoas? E eles descobriram uma coisa que nem eles estavam esperando. Na frequência da leitura da Bíblia. Eles fizeram de 1, 2, 3 vezes por semana, mas quando chegou na 4ª vez, quando a pessoa lê pelo menos 4 vezes a Bíblia por semana, gera uma transformação, e é isso que a Bíblia faz. Ela transforma, ela disciplina, ela identifica Cristo, ela realça as verdades, ela aumenta a fé. E eles descobriram assim uma coisa que foi muito surpreendente e é muito legal, e eu vou falar algumas delas para vocês. Sentimentos relacionados à solidão caem 30%, e os relacionados à raiva caem 32%.
Problemas de relacionamento caem 40%. Relacionamento com quem? Com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com seu primo, com todo mundo. E o problema relacionado com o alcoolismo cai 57%. E quando você se sente assim, parece que você vai na igreja e é tudo frio, tudo sempre a mesma coisa, essa estagnação espiritual, quando você começa a ler a Bíblia, E isso até que parece bem óbvio, na verdade. cai 60%. E o contato com a pornografia, que infelizmente é um problema sério no nosso meio mundial, a nível mundial, mas inclusive dentro da igreja, cai 61%. Vai arrumar o que fazer. Pregação aos descrentes aumenta 200%, porque aí, o que acontece? A gente sabe o que a gente está falando, né? A gente leu lá, então a gente consegue passar melhor para as pessoas. Quando a pessoa já conhece o evangelho, para você discipular uma pessoa, isso aumenta 230%. Essas são algumas descobertas que eles fizeram. E como a gente viu lá no vídeo do que tipo de solo é o meu coração, né, da parábola do semeador, Deus ele quer revelar as verdades dele. Mas o coração tem que ser sincero, humilde. É para essas pessoas que ele quer revelar. A Bíblia ela pode mudar vidas, ela muda histórias, ela muda países, ela muda cidades. Ela tem esse poder. E isso não é só invenção. Eu não estou falando aqui sem base nenhuma. A gente vai deixar alguns vídeos aqui na descrição. Depois vocês vão lá, vocês assistam, que é bom. Isso edifica a gente. A Bíblia ela é insubstituível. Você pode ler livros de autoajuda ou qualquer coisa do tipo. Não que eles são ruins, esse tipo de livro é bom. Mas a Bíblia, ela tem esse poder tão transformador porque ela foi guiada pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava lá na época das pessoas que estavam escrevendo, estavam vivendo essa história, é a mesma que vive com a gente hoje. E ele pode transformar a nossa vida, o nosso coração. E é por isso que a Bíblia ela é tão impactante, ela é tão diferente, ela não pode ser substituída, porque o mesmo que escreveu é o que revela ela pra gente hoje. E ela não é usada para você ficar atacando seu inimigo, não. Quando a Bíblia lá fala que ela é a espada do Espírito, não é para você sair Cortando os outros. condenando os outros. A Bíblia ela é para ser usada contra a gente mesmo. O nosso pior inimigo, aquela pessoa que todo dia você acorda e vê no espelho o seu velho homem que tem desejos que a carne pede e é com isso que a gente tem que lutar todo dia e é para isso que a gente tem que usar a espada do Espírito. E quando a gente usa a palavra de Deus na gente mesmo, na nossa mente, quando a gente lê, a gente procura entender, a gente vê o trabalhar de Deus em tudo, vê Deus em tudo e começa a enxergar as coisas de um jeito totalmente diferente. A nossa vida ela é guiada pela autoridade da palavra de Deus, porque é isso que ocupa a nossa mente. E o que ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração e ocupa e guia os nossos caminhos. Se a gente tem a palavra de Deus na nossa mente, é isso que vai nos guiar. E aí a gente não vira papagaio de tradição. O que isso quer dizer? Aquelas pessoas que só repetem o que os outros falam. Tudo que ela escutou a vida dela inteira, tendo base na Bíblia ou não, elas começam a repetir aquilo como se fosse verdade, mas sem ter um conhecimento seu mesmo, sem ter aprendido com o verdadeiro dono da palavra. E lá no livro do Talmidim, que eu já até falei em algum vídeo para trás, do Ed René, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso e eu quero ler para vocês. Os seguidores de Jesus não baseiam sua fé na experiência, na filosofia ou naquilo que lhes faz sentido. Eles vivem à luz da palavra revelada. A Bíblia é autoridade final, o fiel da balança, o fio de prumo para validar a verdade. As crenças dos seguidores de Jesus fazem sentido, mas nos parâmetros das Escrituras Sagradas. As mesmas palavras que Jesus segredou aos discípulos de Emaús estão diante de você. Afinal, o Cristo ressurreto está caminhando ao seu lado. E assim como na história de Moisés, de Josué, de tantos outros homens na Bíblia e ao longo da história, Jesus estava do lado deles e Ele quer estar ao seu lado também, para te ajudar e para te guiar. E o vídeo foi esse, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, comente com outras pessoas, envie para outras pessoas, tanto para quem você conhece quanto para você não conhece, coloque em todos os grupos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, todos. E é isso aí. Tchauzinho!